Temos um pessoal já aí, Miguel. Acho que a gente pode começar, porque tem aquela questão do tempo mais adiante, né? Uhum. Todo mundo tem que sair e voltar, então a gente tem uma meia horinha aí para a gente falar sobre a formação de técnicos, né? E ver o que tu pensa disso, como é que tu acha que deve acontecer. A gente tem uma formação, um processo mais recente do Comitê Olímpico Brasileiro, né? Com uma escola de técnicos, né? A CBB participou disso também. E a nossa história mais recente são 52 técnicos, né, que foram contratados a peso de ouro, né, para treinar várias modalidades, né, enquanto os técnicos brasileiros ficaram de fora, né. Inclusive o basquete, né, vem tendo técnicos importados. O que tu acha dessa situação? Qual a perspectiva Eu, para assim, a formação? em relação a esses técnicos estrangeiros, eu vou falar da nossa modalidade, né? Eu acho que, na época, fui eu e mais um técnico, eu não sei se foi o Mortari ou foi o Marcel, na época, que nós gritamos, né? Eu Marcelo, falei, foi o Marcel, né? foi. Então, eu falei, até hoje falo, sou totalmente contra, porque esses caras, tanto Manhano, teve aquele outro americano que esqueci o nome dele, teve um cara feminino também que a Hortência trouxe, que eu fui até como comentarista no Mundial lá na República Tcheca, sabe? Eu estou totalmente contra, sabe? O Petrovic agora, sabe? Tudo bem que às vezes os nossos atletas eles podem respeitar mais por o cara ser vir de fora, entendeu? Trazer uma outra cultura, mas eu sou contra, né, cara? Porque eu não vejo que tem benefício nenhum. Aí você fala assim, pô, mas o Manhano, aí se ele às vezes dividir as coisas com todo mundo, ele ia nas clínicas, tá? Até aí tudo bem, sabe? Mas eu sou contra, cara. Eu sou contra porque realmente se paga muito. O Petrovic ganha em torno de 20 a 25 mil dólares, cara, sabe? E com esse adiamento dos Jogos Olímpicos, vão continuar pagando ele mais um ano? Vai ter um pré-olímpico, de repente, em junho de 2021, sabe? Então, sabe, investir nisso, pega um dinheiro desse, se tiver, está sobrando, eu não sei se é o COB que paga, uns dizem que é o COB que paga, outros dizem que é o presidente que paga, mas, sabe, eu acho que, já entrando no mérito que a gente, nossa conversa aqui, essas administrações que passam pela confederação, eles fazem tudo errado, cara. Assim, nós podíamos investir na base, começar do zero, cara. Eu acho que o basquete, Chico, Carlos, começar do zero, assim, não do zero, porque já tem algum trabalho feito em alguns lugares, mas aumentar a pirâmide de número de praticantes, né? Então, eu acho que às vezes dinheiro tem para pagar 25 mil dólares por um cara, sabe? Então, deve ter mais dinheiro para fazer outras coisas. Então, desse lado, eu sou contra e eu gritei e se me perguntarem de novo, eu falo até hoje. A ponto de... Hoje eu sou persona não grata na confederação, porque eu falo, já falei isso várias vezes, e... mas eu sempre falo, não me pergunte que eu respondo, porque... Não, mas é isso aí. Concordamos nisso. Mais uma coisa que a gente concorda. Eu escrevi sobre isso várias vezes no blog, desde o manhã, da naturalização dos atletas também, é uma coisa que me incomodava bastante. Então, como é que tu avalia o basquete, o esporte hoje, depois da Rio 2016? A gente deveria estar indo para Tóquio, né? Mas agora vai ser Tóquio 21, não mais Tóquio 20. Como é que tu avalia o esporte brasileiro em geral, assim, de 2016 para 2020? E eu queria uma coisinha extra, a inclusão do basquete 3x3, como é que tu enxerga o basquete 3x3 no contexto do basquete brasileiro hoje? Eu acho que o nosso esporte, geral, basquete, esporte, depois do Rio de 2016, eu pensei que ia dar uma alavancada, né?
Primeiro pela mobilização do público, né? Eu conheci gente que nunca tinha visto um campeonato de bola de gude, que viu handball, que viu esgrima, que viu, sabe, nado sincronizado. Eu nem falo basquete, vôlei, né? Mas e natação, e atletismo. Então a gente pensa que ia dar uma alavancada, né? E para minha decepção, a gente desceu ladeira, né? Eu que moro no Rio de Janeiro, vejo aquelas instalações lá que falaram que ia ser um celeiro de novos atletas. Na época até me convidaram para ser, eu poderia ser um coordenador lá do projeto esportivo, não só do basquete. E eu fiquei totalmente encantado, né? Você veio aqui na 2000? Francisco veio? Chico veio? Não consegui, porque era muito caro a estadia. Até pelo ingresso não até conseguia barato, mas a estadia não tive como ir. Realmente. Então, era um projeto, eu vi, fiquei. Nós somos da área, ficava embasbacado com o negócio, né? Uma conclusão, foi minguando, e você vê, eu dou assim, um exemplo. No Rio de Janeiro, se você tiver uma filha, 13 anos, sobrinha, afilhada, sei lá, filha de amigo, se quiser jogar basquete feminino, em clube, não tem. Rio de Janeiro. Tem as escolinhas. Nos meus projetos tem vagas para meninas. Eu tinha umas 3 meninas que poderiam jogar em clube. E os pais me perguntaram. Não tem. Tem um projeto na Mangueira, só. O Botafogo que tinha, não tem. Então, isso foi, sabe, só o Flamengo hoje, e algumas coisas esporádicas em alguns clubes, eles conseguem desenvolver o esporte, porque tem patrocínio. Então, me preocupa direto essa mentalidade esportiva que tem aqui no Rio. E quanto ao 3x3, no Rio não, no Brasil, porque a gente só vê isso. Interior Paulista, que tinha os projetos fortes, também, um só tem equipe adulta, não tem a base, né? Foi criado um projeto de basquete na Paraíba, mas eu tenho minha família do Nordeste, eu pergunto, e a base? Não, base não tem, é só o adulto, é só lamento, né? Enquanto, Carlos, 3x3, eu conheço até as pessoas que movimentam, né? O Chico, o seu xará, que faz um trabalho muito legal junto com a Andréia. Mas não tem verba, né? A Andréia, às vezes, põe verba da grana dela, não tem, sabe? Eles estão com o pensamento de se classificar para o Japão, para Tóquio, né? Mas também quem que já ganha uma graninha nos clubes vai arriscar e sair o 3x3, sabe? Então é muito amador, né? Eu conheço até um ex-atleta meu que foi para fora, chama ele de, esqueci até o nome dele agora, e ele jogou fora e está fazendo parte da seleção, mas ele paga para jogar, entendeu? É muito difícil. Eu não sei aí fora do eixo do Rio São Paulo como é que está, né? Agora tem tudo para dar certo, né, cara? É um jogo muito mais dinâmico. Eu fui para jogar com uma garotada, eu confesso que lógico, né? Eu não aguentei, cara, porque agora eu acho uma ideia fantástica, né? Eu acho muito legal. Me diz uma coisa, quem é que forma os técnicos de basquete no Brasil hoje? A gente vê sempre os mesmos nomes, uma dificuldade de surgir outro, mas da onde vêm esses técnicos, esse pessoal que trabalha como técnico de basquete? Olha, tem uns ainda, seja bem-vindo, Cleiton. Tem algumas pessoas abnegadas, né, que querem fazer e acontecer com o basquete. Mas cada dia eu vejo que não abrem espaço para gente nova, né? Esse meu projeto que eu tenho aqui no Rio, ele forma atletas e é aberto para treinadores. Eu coloquei nas universidades, fiz contatos com alguns amigos meus, apareceram 2 profissionais. 2. Um até trabalha comigo até hoje. Então,
E eu consegui fazer um estágio no Fluminense, mas achava que ele não poderia ficar. Ele ficou lá uns 3 meses. Então, quem forma? Geralmente eles estão pegando aquela história de ex-atletas, né? Ex-atletas que fazem aquele curso de educação física, que hoje a qualidade desses cursos está de mal a pior. E tem que ter espaço no clube. Ganha, às vezes, uma mixaria. Eu sempre falo, todo clube que eu trabalhei, o último foi o Tijuca agora, a minha briga lá era algumas coisas que eu queria ser o coordenador lá, o gestor, né? Eu não queria nem ser técnico, mas o Miguel Palmieri saiu, eu tive que pegar lá. Eu queria igualar o técnico da base com o técnico juvenil, no sub-19, entendeu? E eles me perguntaram por quê, porque esse cara que trabalha no sub-13, sub-14, 12, ele tem que ter a mesma motivação do cara que trabalha no sub-19. E é um trabalho muito mais importante e muito mais difícil o sub-13 que o sub-19. O sub-19 tu pega um guri com 5, 6 anos de basquete, lógico, lapida ele, mas aquele da base, sabe? Então eu vejo que não é valorizado esse guri da base. Luciana, seja bem-vinda. Os vídeos estavam desligados. Ah, tá. Pois é, tu tocou num ponto, Miguel, que eu até ia te perguntar, que era a questão da categoria de base aqui no nosso país, como é que é a estrutura das categorias de base. Tu já falou que é bem precária, que praticamente não existe. E tu falou em outra coisa também que eu andei estudando esses dias, que aqui em Pelotas a gente tem um grupo de estudo em basquete na universidade, que eu sou um dos caras que fundou o grupo. E a gente está estudando para montar aqui na cidade, tentar fazer uma proposta para trabalhar no basquete aqui. E aí a gente achou documentos, tipo, a Argentina tem um manual que trata de como trabalhar o basquete desde os pequenos até adultos. A FIBA também tem, e os Estados Unidos também tem um, que é espetacular, que eles veem o basquete não só como um esporte de competição olímpico e tudo mais, eles veem o basquete como uma forma de levar a vida. E aí eles fazem toda uma formação para pessoas que querem ser jogadoras, para treinadores, professores de escola, para árbitros, e tudo ligado ao basquete para ele ser algo para a vida toda das pessoas. Tu acha que aqui no Brasil, se tivesse, não digo manual, porque seria difícil até de se confeccionar isso, mas tivesse uma ideia pronta, bem formada assim disso, uma base dizendo, deveremos trabalhar basquete de tal a tal idade, assim, 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 como um norte para as pessoas. Tu acha que o esporte aqui ia crescer mais? Seria mais disseminado, assim como é o basquete nos Estados Unidos, mesmo ele não sendo o esporte mais praticado, sendo o terceiro, que é o futebol americano e o beisebol. Mas isso poderia acontecer aqui no Brasil? Certamente. Agora, teria que ter, Chico, boa vontade dos dirigentes, né? Os dirigentes não querem isso, sabe? Eu passei, não diretamente, mas indiretamente, nas administrações de CBB e de algumas federações, né? Então, não tem apoio, sabe? A gente tentou bolar através do Dante, eu não sei se você conhece o Dante, era um grupo de treinadores, isso foi em 2000 no início de 2000. A gente ia para São Paulo, nos reuníamos, fazia um nivelamento do nível dos técnicos, tentando, mas o principal era mais até a base do que... Nós pedimos apoio na confederação na época, não tem. Pedimos apoio nas federações, no Comitê Olímpico, não tivemos, sabe? Aí desiste, né? Vai desistindo. Ainda continua alguns abnegados, né? Que querem fazer basquete. Mas o grande problema, isso estou falando assim, não é porque eu sou um pouco mais experiente, não, mas você vai pegar a garotada jovem,
E você vai falar, eles se acham, eu até brinco, eu chamo eles de Phil Jackson, sabe? Se acham os donos da bola. Aquilo que você vai falar para eles, pelo menos uma sugestão, eles não aceitam, cara, sabe? Eles não aceitam. Eu participava de um grupo de basquete e eu chamo dos catedráticos do basquete, né? Sabem tudo, mas eu falo assim, cadê o jogador? Eu não vejo jogador, eu não vejo, sabe? Em relação ao, voltando um pouco à sua pergunta, desculpe que às vezes eu me empolgo e saio um pouco da pergunta. Tinha que ser valorizada a educação física na escola, né? É uma briga nossa, né? Todo mundo briga isso, mas não é valorizado, né? Eu digo, esse projeto que eu estou fazendo aqui no Rio hoje é fazer o esporte, basquete nas escolas, né? Eu já eu tenho 5 núcleos, tá? 5 núcleos, mas aquela atividade extracurricular, sabe? Mas é uma horinha só, mas graças a Deus já foram em 4 anos, já foram 7 garotos foram para clubes, sabe? Eu não tenho condição de jogar, tá? Eu faço amistosozinho com outro núcleo de alguém que também está fazendo a mesma coisa, mas se não valorizar a educação física na escola, os clubes e também faz aquela escolinha. Eu estava lá no Botafogo uma vez, como gerente do Botafogo, aí eu limitei a escolinha, cada turma, por 20 alunos. Só que a procura era grande, realmente. Eu falei, vamos abrir mais turmas. Aí o vice-presidente lá falava, não, é 50 por turma, nós temos que faturar. Eu falei, pô, mas o garoto ninguém vai pegar numa bola uma vez, vai arremessar, daqui a 5 minutos vai arremessar de novo. Um professor com 25, nem que divida nas 2 tabelas, então as pessoas estão se lixando pela base, entendeu? Essa é a realidade do Brasil. Lá, Miguel, eu conheço, na faculdade nós temos um grupo, lá não sei aonde tem outro, existe. Mas essa pessoa, às vezes, não tem espaço. Sabe? Essa confederação agora entrou, nova administração, cheia de ideias novas, boa. Eu participei antes, até eles tomarem posse, depois tomaram posse hoje, amanhã esqueceram de mim, número 35. Então, tu já não presta. Mas aí, qual o trabalho que foi feito da base? Nada, nenhum. Aí disputa aqueles campeonatos, somente sub-14, ganhou da Argentina, ganhou do Chile, ganhou do Sul-Americano, mas eu não vejo atletas, sabe? Eu vejo quem vê NBB agora, tu vê assim, nossa, o nível é muito baixo. Sabe? Tu vê Alex, Marcelinho, até um dia desse estava jogando, né? Porque o Alex não tem condição de jogar, tem, Leandrinho, mas pô, não vai ter um cara que vai substituir algum garoto novo, né? Então é preocupante esse trabalho do basquete hoje em dia. Ok. Então, tu considera que nós tivemos gestões trágicas na CBB e parece que está continuando, né? Porque está dizendo que o basquete não está andando. E alguma vez vocês tentaram, como um grupo... Antes tinha a TEBA, né? Que a Luciana falava na TEBA quando a gente era aluno. E eu me lembro que tu fala que a tua trajetória começa com o encontro da TEBA, né? Então, o que os técnicos conversam entre si? Eles têm alguma vontade de fazer alguma mudança, de interferir na CBB, ou eles aceitam em função dos próprios possíveis prejuízos que vão ter no futuro, próximo até, de não terem oportunidade de seleções e coisas e tal? Como é que tu acha que funcionam os técnicos no Brasil? Os de ponta, eles são unidos de fato ou apenas um jogo de interesses? Poucos são unidos e poucos se posicionam, né? Eu sempre falo que quando eu estava na ativa, eu acho que eu era posto um pouco de lado, porque eu falava. Mas eu falava no olho deles, não falava para você, eu ia na federação, eu ia na confederação e falava. Mas as pessoas não gostam de quem fala a verdade. Não é que eu seja o dono da verdade, não, longe disso. Mas quando você vai e toca na ferida, esses caras não gostam. Eles gostam do tapinha nas costas, aquele puxa-saquismo. Eu nunca fui puxar saco de ninguém, sabe? Nós tínhamos esse grupo, eram só treinadores
ponta mesmo, sabe? Que estavam preocupados, encabeçado pelo Dante, sabe? O Lula também estava no meio, Guerrinha, né? E nós nos reuníamos, e passava às vezes um sábado inteiro no hotel em São Paulo, às vezes sábado e domingo, a gente realmente sai. Eu nem sei editar mais esse material. Conseguimos até dar cursos em níveis. Eu me consegui lá no ginásio Botafogo, mas eu não vejo boa vontade dos dirigentes, né? Não vejo, porque, sabe, esse projeto de botar 50 guris numa quadra não vai dar um, né? Não vai. O garoto vai pegar na bola, sabe? E vai arremessar a cesta poucas vezes, sabe? Então, eu não vejo ninguém, eu não vejo assim, alguém que levante a bandeira. E agora, em relação à tua pergunta, os técnicos às vezes se omitem. E, cara, se eu falar isso, eu posso um dia não pegar a seleção sub-16, eu posso ser o assistente. Então, aquele cara que sempre sai de bom moço, sabe? Eu sou sempre o bom moço, fica ali esperando, mas eu não se posiciona. Ninguém se posiciona. Você não vê. Quer dizer, o técnico estrangeiro, só eu e Marcel que falamos. Agora, na conversa dos bastidores, os caras falam. Como é que pode isso? Você encontra um cara na esquina, os caras falam. Eles não falam, vai lá e fala também, pô. Não sei o quê. Então, aí não vai para frente, né? A Luciana queria perguntar alguma coisa. Pessoal, quem quiser perguntar aí, levanta a mãozinha assim, balança que eu enxergo, mas tem que estar com o vídeo liberado, tá? Quer falar, Luciana? Na realidade, eu perguntei ali se inscrições agora ou depois, né? Porque eu sou uma pessoa um pouquinho prolixa. É que o Miguel está falando uma série de coisas e surge uma série de coisas também e, de repente, né, fica... Bom, o Miguel, eu não sei se ele lembra de mim, mas eu fui a professora de pelo menos 3 desses teus amiguinhos que estão sentados aí nas telas, eu fui professora, né? E pelo menos 2 foram meus monitores, quando eu era da Federal de Pelotas, que agora eu estou na UFRJ, transferi para cá, para a UFRJ. E trabalho na UFRJ com o Ricardo Ramos, que está no basquete, que está aqui assistindo, está aqui no Zoom, e com o Mirabello, né, que dispensa maiores a apresentações, né? É muito aluno, então um só não dá conta, são 3 do basquete lá, né? E o Carlos Alex, é Brasteba, aquilo que eu falava para ti, aquela associação antiga de técnica da Brasteba, que era com o Dante De Rose e outros caras mais da antiga que tentaram mexer com isso. O que tem hoje em dia é a Tebarge aqui no Rio, e tem uma outra, que quem é presidente é o Carlão de Franca. Sabe o Carlão, né, Miguel Ângelo? Carlão de Franca, e junto com o Lula, né? Junto com o Lula, e eles estão tentando, eu até estou pensando em função da universidade, até conversei com o Ricardo, e entrar em contato com eles para aproximar um pouco mais, porque a proposta que eles têm casa um pouco com a proposta que a gente tem na universidade, que eu vou falar até no início de junho, aqui também na live, né? Mas eles estão, aparentemente, eles estão bem envolvidos, querendo realmente mudar algumas coisas, fazer um trabalho mais pensado e sair um pouco daquela coisa do sempre foi assim, então é assim que se faz, né? Bom, aí o Fabiano, deitadinho aí a cabeça. Bom, muito bem. Esses dias a gente estava discutindo sobre isso aí, sobre essa associação, só um adentro aí. E o Carlão ainda comentou que a escola de técnicos que existia antigamente, que eu estava vendo. Essa última que teve agora, eu estava assistindo. Sei lá. E ele explicou que a escola de técnicos, a confederação tem que dar a confederação é responsável, tem que dar o aval. E eles estão tentando, junto a essa associação, começar de novo a escola técnica com o aval da CBB. Segundo eles, estão na conversação já está bem adiantado, falta pouco para voltar. Mas o que deve estar faltando? A CBB e não sei o que pode estar faltando. Aí tem que conversar com o Carlão, são eles que estão negociando, mas isso ele não abriu para nós.
mas existe uma negociação e está nesse pé aí, que tem que ter o aval da CBB, como a Escola de Técnicos da Argentina, como da Espanha, todos têm um aval da federação. Na verdade, é a federação que faz, né? E aqui, como a CBB quando não tem essas condições, a Escola de Técnicos está querendo assumir junto com a CBB. A escola não, a Associação Brasileira. A escola não, a Associação de Técnicos. Que já não, o nome já não é mais Brasteba, agora eu esqueci do nome. Não, é ATTB, ATTB. Alguma coisa assim, ATB. Mas eu gostaria de fazer assim, mais duas colocações rápidas sobre essa questão que o Chico falou de ter esse manual. Na realidade, já existe. Existe por quê? Porque tem pelo menos autores clássicos, por mais que Daiuto seja um autor antigo, a parte de técnica, aquilo ali é a Bíblia do basquete, ali já tem o como fazer, a metodologia, o manual já existe, mas em português. Eu acho que o Chico quer falar além disso, a questão da política de esporte. E é isso que a gente também não tem aqui no Brasil, uma política de esportes eficiente, porque cada um puxa para um lado e as que tem não dão conta realmente da coisa. Até porque, como o Miguel Ângelo falou, os caras não querem fazer certas coisas, porque tem muita coisa em jogo. E o que falta muito, não só para o basquete, mas para qualquer modalidade esportiva, é a questão da gestão no esporte. Uma coisa é tu entender muito de basquete, entender muito de atletismo. Outra coisa, ou ter sido um grande atleta. Outra coisa é tu saber gerir a coisa. E o que falta é isso. Então, o cara muitas vezes acha, no Comitê Olímpico, ele foi atleta olímpico, ele acha que sabe tudo sobre esporte. Né? O cara entende muito de basquete, ele acha que sabe tudo sobre esporte. E não é. Falta a questão também do aprendizado. Hoje em dia precisa essa parte. E em relação à formação na universidade, eu vou falar no dia 3, mas eu te digo também que depende muito de quem está trabalhando em cada universidade. Né? Por exemplo, esses meninos que estão aqui, grande parte deles fizeram até o basquete 4 comigo. Tinha basquete 1, 2, 3 e 4. Via coisas que muitas vezes só viam quando ia fazer curso com o americano, com o espanhol, etc. e tal. Nunca tirei 10 de basquete. Até vôlei, tirei 10. Já na UFRJ funciona um pouco diferente. E olha, para tu ver, muitas vezes, em alguns lugares, eu sou tida como a tecnicista, porque eu trabalho com técnica. Aí, em outros lugares, eu sou tida como pedagógica demais, porque dependendo quem está olhando na educação física, né, vão me taxar de uma coisa e outra. Eu não tenho problema nenhum de trabalhar com técnica, deito de noite, durmo muito bem por ter trabalhado aquilo com meus alunos. Né? Não tem problema nenhum mesmo. Mas depois eu vou falar. Agora, uma coisa muito grave, por exemplo, ontem eu estava vendo o Flávio Bolsonaro, senador, defendendo e defende junto com o Romário também, que não precisa para trabalhar certas coisas ser formado em educação física. Claro que não. Né? Então, é muita coisa que envolve isso. Eu não quero atrapalhar o Miguel Ângelo, mas nós temos um outro detalhe, a questão da escola que ele falou. A escola deveria ser um lugar para preparar para a vida, para quem quer ser um bom advogado, para quem quer ser um bom médico, para quem quer ser um atleta. A escola deveria preparar, dar condições mínimas para tudo isso. Mas agora, a atual reforma do ensino médio, o que diz? O aluno não é mais obrigado a fazer educação física na escola. Então, os caras querem que o Brasil seja uma potência olímpica. E a escola, que é o único lugar que as pessoas têm acesso gratuito ao ensino, é justamente ali que o cara não consegue ter o acesso. Né? Olha só, é surreal. É surreal. Do ponto de vista da educação física, é isso. No ensino médio, eu não preciso mais fazer educação física. E esse é o único lugar que eu vou ter, um lugar que vão me dar aquele conhecimento sem eu ter que pagar por fora, além dos meus impostos. E aí tira a obrigatoriedade. Ao mesmo tempo, fica exigindo
que tu faça isso. Então, é um samba do crioulo doido, do japonês enlouquecido, do alemão não sei o quê. Desculpa, Miguel, a fala é tua, por favor. É que Não, a gente fica assim, nossa, né? eu adoro essa, Luciana, eu adoro essa troca de informação, né? Só assim a gente cresce. Seria muito chato ou eu, o Carlex aqui, ficar falando, e eu falei com isso ele, eu quero ter a opinião de todo mundo para a gente até discordar, se possível. Posso Né? Mas fazer um comentário? pode, deve. Posso fazer um comentário, Miguel? Na verdade, são dois. Eu vou começar pelo primeiro sobre eu estava almoçando na hora que você estava comentando aquilo ali. Sobre a idade dos técnicos, renovação dos técnicos, né? Se nós pegar os técnicos da CBB, do NBB, que estão jogando NBB, a gente tem muito técnico novo. Gustavinho, Filé, Léo. Eu acredito que tem muita coisa ainda. Porque se comparar com os técnicos da Europa, técnico do Real Madrid, os técnicos top na Europa da LNB, da CB, são tudo técnicos de 75, 80 anos. Então, eu acho que a gente tem muito para evoluir ainda. Os técnicos têm muito para evoluir. E nessa formação, realmente, os técnicos são formados meio assim, meio na porrada, assim. Até hoje a gente ainda tem existe mais acesso à informação. Essas clínicas agora no Zoom e lives no Instagram tá dando muito resultado, porque os técnicos estão conversando muito, tá tendo muita troca de informação. Então, essa formação realmente ela ainda é meio na porrada. Porém, eu vejo que tem muito técnico querendo ajudar. Assim, nessas lives aí, eu assisti live com o Lula, apesar que ele não está mais trabalhando, mas Lula, Elinho, o Vandinho que está nos Estados Unidos, vários técnicos, Hudson, que é auxiliar do Bauru. Então, acho que quase todos do NBB ali participaram e todos dispostos a ajudar, a abrir treino. Né? O que o pessoal estava conversando, que antigamente os caras não podiam ver treino. O próprio Manhano não liberava o treino para os técnicos. Então, eu acho que a gente está numa evolução legal dos técnicos. Eu acho que se tivesse escola de treinadores, vai ajudar bastante. O Paraná está fazendo uma escola de treinadores aqui do lado. O Paraná está montando uma escola de treinadores. A Federação do Paraná, o presidente é técnico, então os técnicos estão comandando a Federação do Paraná. Então lá estão formando uma escola de treinadores e eu acho que está tendo uma evolução. Acho que nós estamos tendo um ganho, assim. Eu acho que ficou um tempo estagnado, mas eu acho que a gente está evoluindo. Principalmente a pandemia está ajudando a evoluir mais ainda. Parece mentira, né? Mas se tem algum lado positivo disso, essa parte dos técnicos está evoluindo bastante. Agora, você acha que tem união entre eles? Ele quem? Os do NBB? Não, é esse grupo de técnicos. Eu acho que está tendo. Eu vejo o pessoal de São Paulo muito unido, por exemplo. O pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio, pelo menos eu olho à distância, até pela associação que tem, e os que eu conheço, eu vejo todo mundo trocando informação. Aqui em Santa Catarina já é uma coisa bem diferente. Aqui é totalmente cada um puxa para um lado. Mas eu tenho visto, pelo menos notado de longe, que tá aparecendo bastante união. Assim. Inclusive nessas lives que estão acontecendo, muitas vezes termina a live, né, a parte oficial, e fica sempre a resenha. Então já trocou ideia ali, Camargo, de Blumenau, alguns técnicos top. Ontem ficou Birabello, o Júlio Malfi, Alexandre, aquele técnico do Palmeiras, o pessoal das antigas, todo mundo trocando informação, querendo que evolui. Então eles brincam assim, estamos pegando energia com os mais novos e os mais novos tirando a experiência deles. Então está tendo uma coisa assim, né? Uma coisa andando. O Tácito, que deu a palestra ontem, também, que é um técnico antigo aí e das antigas, então está passando esse conhecimento todo. Então, por isso que eu te digo que está tendo uma coisa mais homogênea, assim. A minha preocupação é o espaço para se trabalhar, né? Porque o espaço realmente...
Você quer começar um trabalho, você tem que mostrar resultado, tem que ser campeão, vice não ganhando. Então, os resultados, eles te cobram, os dirigentes, às vezes, te cobram resultados imediatos. Esse é o problema. Eu acho que o grande problema, eu acho que o nosso grande problema são os dirigentes, são os gestores. Eu falo também. Esse eu acho que é um problema mais grave que o dos técnicos. Por exemplo, o Lula em Franca, lá com aquele projeto SESI, tá dentro aquele projeto do SESI de Franca, está dentro uma gestão legal, porque o Lula coordena, conhece, então tem uma gestão esportiva. O Flamengo começou com isso agora, mas tirando esses dois, tu não vê muito gestor esportivo assim que tem. O restante é tudo... Entra, às vezes, políticos ou pessoas que acham que entendem, e você chega lá, Fabiano, com eu quero ajudar. Isso aconteceu dentro da CBB, agora. Sabe? Dentro da CBB. Quem entrou, acho que sabe tudo, cara. E você vai dar opinião, não presta, não entende, entendeu? E o que acontece? As pessoas se afastam. Eu conheço vários que se afastam. Eu me afastei. Então a gente tem esse problema no Brasil ainda, né? Um lugar é clube, outro lugar é associação, outro lugar é prefeitura. Então a gente tem um mundo muito diversificado para fazer o esporte, né? Então aqui em Santa Catarina são as prefeituras, basicamente a prefeitura que banca. Então tu depende do secretário que acredite no esporte, aí entra um secretário que quer alto rendimento, tem outro secretário que quer base. Então pega o secretário, sei lá, ele pega 80% da verba para investir em jogos abertos. Aí ele traz atletas formados, jogos abertos, vão embora. Ou ficam aqui um ano, jogam e vão embora. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Não existe uma política pública de Estado, existe uma política pública de governo. É isso. Aí é municipal, é tudo municipal. Então cada município faz alguma coisa. Então a gente fica na mão desses gestores, né? E geralmente o secretário de esportes, ele quer algo a mais, que é ser vereador, ser deputado, virar prefeito. Então a gente fica muito na mão dos gestores e não tão assim que eu vejo o problema dos técnicos. Eu acho que técnico a gente tem técnico bom que a gente continua aí formando atletas. Não é aquela grande escala, mas a gente tem. A gente tem jogador na NBA, a gente tem jogador jogando na Espanha, a gente está formando, a gente tem, mas e com todas as condições que se trabalha. Tu vai ver quantos clubes tem que se trabalha em condições ideais, né? Pinheiros, Minas, Praia, e depois é todo mundo na vontade, carregando saco de bola, que nem diz a Luciana, fazendo rifa, fazendo feijoada. Mas eu sou... Ao mesmo tempo, tu é o técnico, ao mesmo tempo é o gestor. Aí é complexo isso em vários locais. Mas assim, a gente falava no início da renovação, e não era a renovação de técnicos, mas a renovação do basquete em si, né? E para chegar a formar a base, como disse o Miguel, eu já pensei uma época que zerar tudo, esquecer os que estão para cima e começar de baixo. Mas quem vai fazer esse processo junto? Se não há uma união dos técnicos, se não há uma intenção de formar o cara para jogar basquete, sabendo que poucos vão chegar lá no final, mas se tu te preocupar com que eles joguem, eles se divirtam na base, 19 anos, é a base hoje, vestibular com 18 anos, quer dizer, a gente tem uma possibilidade dessa molecada jogar até 17, 18 anos e aí se ramifica para outras coisas da vida, para coisas que eles querem, vestibular, trabalho, quem não tem condições de se manter. Então, a questão se tiver mais técnicos e os técnicos mais jovens, que não deve, é a mesma coisa que eu penso em relação à universidade. O doutor na universidade dá aula lá no pós-graduação e não chega no cara do primeiro e do segundo ano, que é o cara que tem que ouvir a experiência dele. Não é o cara lá do final que já está com uma certa malandragem, já tem uma base universitária para dar sequência, mas sim o aluno do início que tem que receber essa informação para melhorar a sua própria formação. Eu acredito que no basquete é a mesma coisa. Esses caras aí, que é o que o Dante está fazendo agora, né? Com o mini basquete, que ele está tentando fazer do mini basquete. Enfim, eu queria saber se mais alguém tem alguma pergunta para o Miguel aí. Quer fazer mais algum comentário?
O Cleiton, eu queria perguntar um negócio para eu ele não agora. conhecia, muito prazer. Se tiver alguma pergunta. Miguel, eu queria te perguntar. Desculpa. Boa tarde a todos, eu sou o Cleiton Bona, sou do Rio Grande do Sul, Passo Fundo. Também sou professor universitário já há 28 anos. Estamos trabalhando aí, tentando formar, né, esses professores para tentar trabalhar com o basquete também, que é uma modalidade que na nossa região aqui não é muito desenvolvida. Mas eu, como estou aí há quase 30 anos trabalhando, há 20 anos atrás, por exemplo, o mini basquete era muito bem desenvolvido no nosso estado e na região inteira. Hoje, o mini basquete, ele não é tão desenvolvido e na minha concepção, como educador, profissional de educação física, eu acredito que todo o trabalho de base deve iniciar com as crianças, né? Onde eles vão pegar o gosto pela modalidade esportiva e a partir de então eles vão começar a querer se aperfeiçoar e aí eles vão buscar os clubes, vão buscar aperfeiçoamento, né? Mas eu queria saber uma noção, por exemplo, do Miguel, se ele tem essa noção, o porquê que o mini basquete está acabando um pouco e que eu acredito que não deve e não pode acabar isso. Cleiton, prazer. Eu digo, não da mídia. Hoje a gente está discutindo dirigente. Os dirigentes querem farol, né? Aí você falar que tem um jogo de mini basquete, sabe? Perda de tempo, mas mal sabe ele que esses garotos poderão estar, meninos ou meninas, poderão estar servindo as nossas seleções, sabe? Espaço, porque às vezes, eu vou dar a realidade aqui no Rio, tá? Eu fui gestor do Flamengo, fui gestor quando eu abandonei a carreira, fui com a MBA em gestão e esporte. Do Flamengo e Botafogo. Um ginásio e uma quadra que tem basquete, vôlei, futsal, handebol aqui não tem, principalmente. Várias categorias e as escolinhas, sabe? E mini basquete, às vezes, quem tem tabela retrátil, ou tem aquela que prende na tabela oficial, sabe? Isso tudo, sabe? Acabou, não tem boa vontade. Eu acho que isso, né, não deveria ser nem um trabalho da confederação, das federações estaduais, tá? Ou de algumas ligas. Então, às vezes, por exemplo, quando teve aqui alguma coisa parecida, e quando você tinha uma equipe boazinha, ou então a sua equipe era ruinzinha, a minha era boazinha, eu marcava pressão no seu time, eu ganhava de 40-2, sabe? Então, foi a única, eu me lembro isso no Botafogo, o Botafogo tinha um time feminino bom, e quando tinha um time técnico lá, marcava pressão a quadra toda. Aí eu tive que intervir, foi a única vez que eu intervi na minha gestão, cara. Eu falei, cara, era o time Jacarepaguá, o cara marcando pressão, as meninas tadinhas, com pai, mãe ali, o irmão, o Botafogo dando uma... Sabe? Eu falei, recua, cara, recua. Aí ele falou, até o técnico, isso é uma ordem? Eu falei, desculpa, cara, porque você está em matar o basquete. Esse time, ano que vem, não vai jogar. Sabe? Então, não tem essa boa vontade, não tem, às vezes, gente que tenha paciência de querer ensinar também, que é difícil, né? Aquele gestor. Hoje, eu queria até perguntar a você, ao Carlos, a Luciana, que são professores universitários, aqui no Rio, principalmente, algumas universidades não existe mais. Eu até fiquei surpreso. O basquete 1, 2, 3, 4. Eu fiz de Gama Filha, teve 1 e 2, sendo que a 2 era eletiva. Bira foi meu professor, foi até meu paraninfo. E hoje, esporte coletivo. O basquete é dado para uma pessoa que não entende nada. É um pouquinho de basquete, um pouquinho de handebol, um pouquinho de futsal, um pouquinho de... Isso me impressiona quando eu soube disso, cara. Sabe? E quem é esse garoto que vai recém-formado, que vai dar essa base, né, para esses garotos? Sabe? Então, falta boa vontade das pessoas quererem implantar esse mini basquete. Eu também acredito... Desculpa, fala. Tá, não, já te passo a palavra, Luciana. Eu acredito nisso também.
Aqui no Rio Grande do Sul, nós começamos a pirâmide meio invertida. Por exemplo, nós temos equipe adulta, bem amadora, né? E que nós não conseguimos participar, por exemplo, da federação, porque os custos e taxas são muito elevados. Então, o que nós fizemos? Nós reunimos 8 cidades aqui no Rio Grande do Sul e nós formamos a Liga Noroeste de Basquete, onde nós temos 9 equipes e reduziu 1/4 dos custos. Então, nós conseguimos manter, e a nossa tendência da Liga Noroeste é tentar ir começamos com o adulto, mas vamos começar com o juvenil, com o infanto, até chegar lá no mini. Eu sei que poderia ser o contrário, mas dessa maneira a gente consegue patrocínio, a gente consegue outros meios e levar os mais velhos para tentar motivar as crianças a jogarem, né? Então, esse é um passo que a gente está engatinhando ainda, mas pretendemos conseguir êxito aí nesse projeto. Luciana, pode falar. Bom, rapidamente. Miguel, eu não sei como é que está na Federal de Pelotas agora, mas quando esses anjinhos foram meus alunos, tinha até o basquete 4 e acontecia. Se via ataque contra pressão, saída de pressão, tudo isso defesas combinadas, tudo isso se via no basquete até o 4 e tinha clientela para fazer. Tinha clientela. Aqui no FRJ tem a possibilidade de fazer até o 3, mas o 3 até hoje a gente não conseguiu fazer acontecer. Coisa nossa que a gente tem que trabalhar lá. Em relação ao que tu falasse desses professores na universidade que dão esportes coletivos, isso é uma briga muito grande dentro de cada universidade. Cada vez que surge uma rara vaga de concurso, tá? A tendência é querer o professor bombril, como eu digo, né? Quando eu entrei para a universidade, eu tenho 29 anos de Universidade Federal. O meu concurso foi basquetebol. Basquetebol. E prática desportiva, que era obrigatória no meu departamento. Basquetebol. Eu fiz o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado já sendo professora da universidade. Então, eu entrei pelo basquete. E muitos entraram assim. Hoje em dia, o que acontece? Tem uma oferta grande de doutores, mas nem sempre esse doutor sabe que a bola é redonda, por exemplo, né? Então, o cara tem título, tem isso, tem aquilo outro, e aquilo, feijão com arroz da coisa, aquela vivência, não tem. Então, é uma briga dentro do departamento que começa assim, vai ser concurso para quê? Ah, não, vamos fazer um concurso para esportes com raquete, basquete, vôlei e história da educação física. Eu falei, vem cá, esse cara é um super-homem? Não tem como. Na universidade tem que ser alguém, um especialista. Tem que ser uma pessoa que tu olha e tu diz, eu vou perguntar e vai saber me responder. Mas a briga é grande. Então, hoje em dia, o que acaba acontecendo? Entra com o título, que não é que não saiba, muitas vezes até sabe muito, mas se corre, sim, este risco. E o outro problema, as mudanças curriculares. Algumas pessoas defendem isso, que o método de se ensinar os esportes coletivos, por exemplo, é sempre o mesmo. Então, que necessidade é essa? Então, o departamento de jogos, que seria a casa dos esportes coletivos dentro da UFRJ, a gente se escabela. Se escabela e diz, não pode, não pode. Porque justamente isso, como que aqui tu tem que sair com esse conhecimento mínimo, básico, correto, técnico, tático, pedagógico, para iniciar alguém. Se eu conseguir a lei, ótimo, mas tem que ter essa competência. Só que, infelizmente, tu estás correto. É isso que está acontecendo nas universidades e tem alguns dinossauros que estão, como eu e outros, que estão ali lutando para que isso não aconteça. Só essa coisa da pressão contra o time mais fraco, eu já tive brigas horrorosas, no bom e no mau sentido. E eu dizendo o seguinte, defesa-pressão só funciona contra um time equivalente ao teu ou melhor em alguns momentos do jogo. Se tu consegue jogar o tempo inteiro contra alguém marcando pressão, é porque o outro time não existe. Então, o que tu vai aprender com isso e o que aquele outro time vai aprender?
Mas tem gente que não consegue botar isso na cabeça. Eu Obrigada. discordo de ti, Luciana. Plenamente discordo de ti. Eu sei que tu discorda. Por isso que eu falei, tem uns que eu tive briga, foi o que eu falei. Eu pressiono justamente os melhores times. Aqui tem Blumenau e eu jogo sempre com o meu time sub-19, porque eu não tenho adulto. Eu jogo marcando pressão o tempo inteiro. Eu já sei que eu vou perder mesmo, eu vou ficar lá na zona esperando os caras. Não, mas o outro Então time eu vou é tirar. melhor. O time não é Muito pior. melhor. O outro time é muito melhor. Eu falei isso ao inverso. Eu falei o inverso. Sim, o inverso eu concordo. E a partir disso, eu consigo marcar, porque a minha equipe está acostumada a marcar a pressão o tempo todo, eu acabo jogando com as equipes equivalentes e com as mais fortes, marcando pressão. E mas o tempo todo. É diferente do que eu disse. Eu falei o mais forte fazendo pressão quanto o mais fraco demais. Tu está fazendo a parte pedagógica, estou fazendo a parte tática. Tu falou que a pressão não vai ser usada o tempo todo. Dificilmente. E isso que eu estou falando. Eu discordo de ti porque eu uso a pressão o tempo inteiro. Não, até o Eu tento usar, pelo menos. Então, teu time não é tão ruim assim. Fala, Miguel. O Fabiano, eu até concordo. Se você jogar contra o Três Coquinhos, pressão, mas vai pegar o Chicago Bulls, pressão, então é a tua filosofia de trabalho. É assim. Entendeu? Agora, você pega um time mais forte, você se recolhe, você se acovarda, mas também pega um time mais fraco na marcação, isso não é legal, cara. Destruir o basquete, né? A gente teve um exemplo aqui num jogo sub-12, e na verdade essa grande briga é dos técnicos. Eu acho que os técnicos têm que chegar a essa ideia aí. Enquanto os técnicos sub-12, sub-13 querem entrar na competição para ganhar e não para formar, a gente vai ter essa dificuldade. A gente teve um exemplo aqui que nós perdemos o primeiro jogo de 76-2. Uau. 76-2 nós perdemos o jogo. Nessa situação, a nossa melhor jogadora estava de aniversário, não pôde ir. A que levava a bola e a sub-12. Não estão todas nas mesmas condições. Resumindo, na última partida do campeonato, da chave, nós perdemos para esse mesmo time de 2 pontos, com a última bola na nossa mão. Então, quer dizer que talvez a gente conseguiu evoluir mais do que o time que marcou pressão todo mundo e não conseguiu evoluir. Então, essa é a conclusão que eu chego. Mas eu acho que é isso. O nosso grande problema no mini basquete é dos técnicos. É marcar pressão, é marcar zona. Então, eu já cheguei à conclusão na reunião da federação, eu já parei de discutir e deixei livre. E sugeri, deixa livre. Quem acha que marcar zona no sub-12 é bom, marcar zona. Quem acha que marcar individual, marca individual. Quem quer marcar pressão, marcar pressão. E vamos ver o que vai acontecer no futuro. Nós vamos ter uma discussão no dia 27 sobre o mini basquete com o professor de Caxias, César Marco, o Cleito deve conhecer. Essa história de tu ser marcado de forma por pressão, a minha categoria perdeu quando eu era criança, muitos anos atrás, na Sojipa com o Mário Brown, nós tomamos 112-12, quando eu tinha 12 anos. Com 16 anos, nós estávamos fazendo jogo de pau a pau com a Sojipa e ganhando. E nessa época tinha o Rosério Klafik no time, tinha o Ticatá, que é o filho do Carlinhos, que jogava nesse time. Já tinha trazido um cara de Caxias, que era o Marcelo Jacaré, que jogava uma bola em Caxias no Recreio da Juventude. Quer dizer, a gente treinou, a gente aprendeu a marcar pressão e sabia que quando a gente jogar contra a Sojipa e União, eles iam nos marcar pressão. Mas eles tinham um condicionamento físico diferenciado. E a mesma coisa aconteceu quando meu filho foi jogar lá no União. Eles fazem uma preparação para a molecada de 14, 15, 16 anos que eles correm feito louco. Então eles conseguem, e além do mais, eles jogam com 10, no interior tu joga com 5, 6. Então tu não vai conseguir marcar eles pressão o tempo inteiro. Né? Queria saber se mais alguém tem alguma pergunta para o Miguel aí, porque nós temos um tempo limitado, já passamos dele aí. O Chico tem mais uma perguntinha ali. A Daniela, que estou ouvindo. Eu quero dar uma pergunta. Não sei. Pode falar, Miguel. Santa Cruz acabou com o basquete? Não. Santa Cruz não acabou. Santa Cruz tem um projeto
junto com o SESI, que é o Gilmar, que era o cara que era um dos caras que era do Corinthians naquela época, junto com o Bola, Não. e os caras que levaram o Arividal e tomaram uma virada de tapete. O Arividal ficou com toda a grana, 80%, 90% do financiamento, e a base ficou com 10%. Então, eles caíram. E aí, esse Gilmar foi para o SESI, para a Unisc, que é a Universidade da Cidade, junto com o SESI. Então, ele forma lá até 14 anos e tem tido jogadores fora. Só que os jogadores de 15 anos a 18 vão para o Corinthians. É um acordo que ele fez dentro da cidade. Porque o técnico do Corinthians, o Atos, que vocês devem conhecer, foi atleta dele também, né? Então, e o Gilmar é um cara que assim, ó, aberto para fazer desenvolver o basquete. A gente criou uma associação, a HBAS, para tentar derrubar o Carlinhos antes dele ser o candidato a presidente da CBB, aqui no Rio Grande do Sul. E ele nos matou com as tais procurações, que o filho dele cita no livro, né? As tais procurações de clubes e de escolas. Mas a gente fez um movimento assim, que é o que o Cleiton está falando. O nosso custo era, cobrava as necessidades de pagar o árbitro, a gente pagava mais que a federação o árbitro, pagava o transporte dos caras, não deixava eles usar carro próprio, pagava o valor de uma passagem de ônibus, quando tinha que ir a algum lugar, porque quando tu paga o carro, tu ainda tem que pagar a pedágio, mais 20%, tu acaba te puxando um valor muito alto. E a federação, quando chega no total, ela fica com 20%. E a gente conseguiu fazer basquete um ano inteiro, com o Gilmar ajudando, com o Sinodal participando, a União participou de uma etapa, a Sojipa de outra. Tinha outros que estavam tentando sair assim, que eles queriam fazer, como tu diz, Miguel, eu tenho, mas eu não tenho como jogar. Era a mesma coisa, tinha um monte de time que queria jogar e não podia. E como eu tinha batido de frente com ele, ele não deixou eu pagar a taxa. Ele queria que eu não deixou eu parcelar a taxa, não queria que eu pagasse a taxa integral e eu não pude jogar. Então eu me juntei com os caras, vamos fazer um torneio. Meus atletas continuaram jogando. Nessa época saiu esse moleque aí, o Maxwell, que foi jogou no Brasília, jogou com o Guerrinha. É cria do Carlos Alex lá. Fora a explosão, né, muscular dele, que é dele. Botafogo também, não foi? Oi? Ele jogou no Botafogo também, não? Jogou no Botafogo e no Joinville. Acho que no Botafogo ele não jogou. Joinville, sim. E do início tem o Douglas Curtis, que está no São Paulo agora, né? Então, assim, sempre vai tirar um ou outro que tenha condições de ir adiante. Mas tu acaba tendo que trabalhar com a formação do ser humano, né, Miguel? E se o técnico não está preparado para fazer essa parte, tu acaba frustrando ou criando inimigos, porque o cara acredita que pode ir além, muito além do que poderia de verdade. Alguém tem alguma pergunta, professor Cleiton? Eu queria perguntar, mas acho que vai acabar minha bateria. Tô indo. Fala rápido, então. Tá gravado, tu recebe depois. Fala. Esse cara é brincadeira, não sei como é que pode. Eu vou dar treino, pô. Aqui tá liberado. Depois eu mando o vídeo para vocês. Faz a pergunta dos A minha pergunta é um pouco discordando da Luciana e da grande maioria. Dessa história do professor de educação física, do técnico que tem que ser formado em educação física. Eu penso que o técnico de NBB, eu acho que ele não precisa ser formado em educação física. Eu acho que ele tem que conhecer de basquete. Por quê? Porque ele vai ter uma série de profissionais na volta dele para fazer da fisioterapia, medicina, psicologia, médico, tudo uma série de uma equipe multidisciplinar, onde ele só precisa saber de basquete. E nos Estados Unidos, né, que é o nosso referencial, o técnico não é formado em educação física. Nem tem educação física nos Estados Unidos, né? Na Espanha, o técnico não é formado em educação física. O técnico faz os cursos. Os técnicos. Tem alguém com o microfone aberto aí? Sou eu. Então é o Chico das Filhas. Sou eu, tô desligando. As gurias estão falando aqui na aula lá. E aí... Tá me escutando? Claro. Agora não tô escutando. Na Espanha, os técnicos fazem a escola de treinadores. Dependendo do nível que ele faz, ele dá aula na iniciação, ele dá aula até 15 anos, até 18 anos é adulto. Então, eu não vejo porquê do técnico de NBB, eu digo NBB, o nível adulto lá.
ter essa formação. Na base já é outra discussão, já é outro assunto. Mas eu acredito que esse técnico de alto nível não precisa ter esse curso. E o próprio mercado vai fazer a seleção. Ele vai entrar numa equipe de alto nível, não vai cumprir com os pré-requisitos, ele vai ser deixado de lado. Não sei se me fiz entender. Fez. O que tu acha disso, Miguel? Depois eu gostaria de dar um pitaquinho para ele. Só um pitaco. Eu acho que, assim, por exemplo, eu tive um técnico, quando eu era atleta, Emanuel Bonfim, o pessoal da antiga conhece ele. Sim. Ele trabalhava no Banco Central, tá? Mas... E ele é um baita técnico, viu? Ele é um baita treinador. E não era formado em educação física, tá? Ele foi atleta, um atleta mediano, e dali apareceu a oportunidade e realmente ele deu conta do recado. Eu digo com ele como atleta. Na última, eu só gritei, Fabiano, que na administração do Carlos Nunes, ele ia ser o gestor da Associação de Treinadores. Não sei se o Carlex se lembra disso. Eu gritei, cara, eu pulei. Eu já era técnico e eu não aceitava ele sem embasamento teórico. Só tinha, mas técnico não, sabe? Ser o gestor da Associação Brasileira de Treinadores. Isso acabou ele não vingando. Ele teve umas 2, 3 reuniões com o Carlinhos Nunes, sua administração lá, e quase ele foi técnico. Eu digo, é um cara legal, é um cara decente, é um cara ético, foi um puta técnico lá, foi campeão lá comigo, eu atleta como mas eu gostaria de ver um treinador, independente da base ou do adulto, pelo menos ter feito um curso e se aprimorar para virar um treinador. Entendeu? Você escolher sei lá, um cara que eu admiro, Guilherme Giovanoni, não sei nem se ele fez curso. Vamos lá que ele vai ser um técnico. Estou dando um exemplo, não sei nem se o Guilherme quer ser isso. Estou dando ele comentarista. Tá? Mas eu gostaria de ter... eu não contrataria... Olha que eu sou fã do cara, admiro, mas eu não contrataria ele se eu fosse um gestor do meu time, se eu fosse um dirigente, sei lá. O Elinho fez esse processo, Miguel. O Elinho fez o curso, eu acho, mas ele fez toda uma preparação nos Estados Unidos, estágio próprio Franca. Quem? E o Elinho. Ah, tá. Ele fez esse processo de preparação. Eu só não sei te dizer se ele é formado em educação física. Eu acho que sim, porque tem que ser exigido no NBB que ele seja formado. Mas ele fez essa preparação que tu está comentando aí. Então. Aí ele fez uma preparação, entendeu? Sim, fez. O Emanuel Bonfim, estou dando esse exemplo que foi comigo, assim. Sim. Ontem ele era um jogador, amanhã ele era técnico. Antigamente tinha muito. Esses caras, por isso que eu digo às vezes que não precisa esse curso, esses caras se preparam, mesmo não tendo curso de educação física, eles acabam se preparando, eles têm o curso, mas o curso não é o fundamental para eles dirigir uma equipe, né, desse nível que eu digo. Mas concordo contigo que gestor, o cara já tem que ser uma outra formação. E uma preparação também a mais. Nós não vamos aprofundar agora de jeito nenhum. Agora vamos falar uma coisa séria. Tu até pode ter a tua razão. Tu sabe disso. Obrigado. Mas isso pode ter, eventualmente. Mas vamos falar sério. Isso passa muito sobre o que a gente acha que é a educação física, calma, e o que a gente acha que é o esporte. Passa por isso. Então, é uma discussão muito mais aprofundada. Muito mais aprofundada. Tu mesmo diz assim, que nas categorias de base, né, teria que ser o cara formado, porque vai lidar com o processo, ensino-aprendizagem, etc. Eu acho que foi isso que eu entendi, né? Que num alto nível da NBB isso aí. É que não precisaria. Tu sabes muito bem que até na prática como isso ia se regular, do ponto de vista da prática.
E o principal para mim é isso. Será que no alto nível tu não tens que ter um conhecimento mais aprofundado, ó, não só do basquete, mas dos processos de ensino-aprendizagem, da questão da psicologia? Tu vai dizer, o cara se prepara. Então, daqui a pouco eu vou dizer também que alguém pode exercer a medicina só se preparando não sei o quê. Eu sei que é um argumento cretino e calhorda. Não, não é não. Mas eu acho que É sim. Não é não. Mas quer Porque dizer, assim, ó, é só o professor de educação física que joga contra si. Há décadas eu vejo isso. Só nós jogamos contra nós. Só nós não queremos a regulamentação em vez de ir lá e dar de frente com aqueles caras sacana do COFREF e do CREP, sabe? Fazer como fez o João Batista Freire. Só nós jogamos contra nós. Vai estudar, meu velho. Não tem nada a ver com o CREF e com o FEF, porque eu quero que o CREF e o FEF morram. O cara estudou, só não estudou educação física, ele estudou. Ele não vai sair da quadra, largar o pé hoje. Como é que tu mensura esse estudo? Como é que tu mensura esse estudo? Ele fez clínica, acompanhou treino, não precisa ser o propriamente dito, sentar na sala de aula. Clínica. Eu acho que se o cara ficar 2 meses acompanhando um treino dos Estados Unidos e acompanhando uma escola de técnicos da Espanha, ele estudou. Ele só não fez curso de educação física. Tá, olha aqui, ó. A gente sabe muito bem, o Miguel falou, eu mesmo admito, que alguém que sai do melhor curso de educação física que pode ter no país, grande parte das vezes não terá condições de ser um técnico de alto nível. A gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente reclama que as pessoas não estão preparadas, muitas vezes, para discutir, cada um pensa no seu, que tem o cara lá que está usando a pressão contra um time muito mais fraco, vamos usar esse exemplo, e tu tenta argumentar do ponto de vista pedagógico, muitas vezes quem fez o curso de educação física não consegue acompanhar a discussão. O meu receio é mais aprofundada. Então, eu sei que a física não dá conta de tudo. E grande parte não dá mesmo. Acho que caiu a conexão dele, não sei. Mas eu acho extremamente temerário. Não, tirou o vídeo. Caiu a internet. Não, ele só tirou o vídeo. Eu tô? Tá falando e nós Eu tô, Casalex. Tá falando e nós estamos ouvindo. Continua. Minha internet está limitada. Vou mandar isso. Eu quero só convidar, então, o Fabiano para o dia que eu vou dar a live sobre formação de técnico, né? Para a gente discutir um pouquinho mais isso. Escutaram? Sim. Não? Mais uma pergunta para o professor Miguel? Ô, Miguel, eu quero te agradecer a tua disponibilidade, assim, simplicidade em Eu quero perguntar uma coisa para ele, mas não é isso. Fala. Não, acaba que eu tenho uma pergunta ainda. Não, a pergunta aqui que é a minha é que eu vou procurar ele para a gente fazer uma coisa na UFJ, no grupo que nós temos aqui, que já tenho mais... A gente sempre faz todos os anos. Alguns ele vai ser dado para o próximo aqui na UFRJ, Miguel Ângelo. Tá? Já te considero convidado, Miguel. A gente tem o grupo Bola ao Alto, e que, inclusive, o que a gente vai discutir no retorno depois da pandemia é essa que vamos pegar o gancho do Gerson, que morreu agora, né? Foi um grande atleta. O Gerson tinha que passar o boné para ter dinheiro, né? Então, nós vamos, a partir do gancho do bem sobre essa questão da falta de políticas públicas para apoiar o ex-atleta, porque ele se dedica àquilo ali, ele não estuda e depois ele não tem o que fazer. E tem outros aspectos, e eu já te digo que tu vai ser convidado, Miguel. Não tem como dizer será não. Um prazer. Será um prazer. Vou com o maior prazer. Então, agradecer ao Miguel, então. Tem uma pergunta, né, seu Francisco? Tenho. Eu queria voltar lá no que a Luciana estava falando, que a gente discutiu bastante aqui da questão das políticas públicas para o esporte. E aí eu queria fazer um link aqui, que aqui em Pelotas eu vou me candidatar a vereador exatamente por isso, porque eu cansei de esperar alguém fazer alguma coisa por política pública e eu vou tentar fazer alguma coisa pelo esporte da cidade. E aí eu queria falar sobre isso.
Quando tu comentou da questão da CBB, que os caras que entraram agora entraram achando que sabe e tudo mais, tu não nota uma desvalorização e um desrespeito com o pessoal de um grande conhecimento como tu, por exemplo, que foi um cara que viveu bastante o esporte de alto nível, com grandes resultados pelo Brasil, e aí quando os caras entram novos, ao invés de trazer para si gente que sabe das coisas, que pode ajudar, agregar, eles não valorizam. Tu sente que falta uma valorização ou até um desrespeito com o pessoal que já fez muito pelo esporte no Brasil e poderia ajudar mais para melhorar a situação? Olha, eu não sei se você estava desde o início. Eu sempre falo assim, não me pergunta que eu respondo. Faltou com respeito sobre a minha pessoa. Eu digo o seguinte, quem não sabe, o Gui hoje, ele é presidente da CBB, foi num evento que eu estava em Belém, ele foi içado, a camisa dele do Paysandu. Vou contar aqui uma história rapidinho, tá, Carlos? Não sei se tem tempo. Vai lá. Temos tempo. Aí ele... Fica aí que é para todo mundo. Aí ele levantou uma camisa, eu puxei a placa lá com ele. Eles chamaram umas 3 pessoas do basquete e essas 3 pessoas pediram cachê. E eu vou, numa boa, paga minha passagem. Aí eu fui lá, tarará, era um evento, não era nada profissional, assim. Aí ele, no almoço, brindamos lá, um caipirinha, um vinho, sei lá, não me lembro. Eu falei, Gui, por que você não é presidente da CBB, cara? Você é um cara ex-atleta, seleção brasileira, é um gestor, graças a Deus tem uma vida super, hiper confortável, ele é um cara de grana, não tem problema, te garanto que você não vai meter a mão ali em lugar nenhum, não sei o quê. Não, que isso, Miguel? Eu tenho família, eu tenho... Não, cara, a gente monta um grupo que vai te assessorar. A gente precisa de um cara como você lá, acho que você tem esse perfil. Não sei o quê. Resumo, o cara ganhou a eleição. Eu participei de quase todo o processo, de tudo. Eu lembro. Carlos Alex, você me ligou depois da eleição? Um dia depois? Não. Então, Francisco, Chico, para os íntimos, cara, eu me senti, desculpe o termo, merda. Porque eu não queria mais ser técnico, eu queria trabalhar na gestão, eu queria justamente falar isso, formar novos profissionais e esqueceram de mim. Me falaram, eu também não liguei. Aí um dia, o braço direito lá, o Marcelo, me chamou lá na confederação, descasquei em cima dele. Aí ele falou assim, Miguel, eu vou te dar... Ele viu, leu sobre o meu projeto, vou te dar a chancela da CBB no teu projeto. Eu não quero, não preciso. Não precisa? Aí, não preciso. Aí, muito bem, obrigado. Não, então eu vou te dar, já que você não quer a chancela, eu vou te dar a coordenação do basquetebol feminino sub-14. Aí, você vai me dar sub-14. Não, você vai montar um projeto e vai descobrir novas meninas aí pelo Brasil, mas como vai ser isso? Não, isso aí a gente não tinha nada, sabe? Aí eu falei, cara, me poupe, né? Então, como é que vai ser isso? Como é que eu vou lá no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, onde for? Não tinha projeto nenhum. Então, eles queriam um carimbo. Não, Miguel Ângelo da Luz está lá no projeto. Não tem nada, sabe? Eu não vou botar minha cara numa coisa assim. E, tipo, isso foi 1 ano e meio... um ano e meio depois que eles lembraram de mim e quiseram me dar esse papel, sabe? Então, é uma falta de respeito, sabe? O Carlos Nunes, um dia antes da eleição, eu jantei com ele lá no Rio, um dia antes da eleição. Ele chegou para mim e falou assim, Guri, eu estava na gestão do Botafogo. Guri, tu quer ser técnico ou quer ser gestor? Carlinhos, eu estou para qualquer coisa. Eu quero que o basquetebol brasileiro cresça. Eu vou dizer a verdade. Um dia antes da eleição. A eleição ia ser amanhã, eu jantei com ele hoje. Tá? Ele ganhou a eleição, nem me ligou. Teve um coquetel na churrascaria no Rio, nem fui convidado. Isso então, na reeleição ou na eleição? Na eleição. Na eleição.
E a gente fez trabalho, sabe? Então, esses caras, sabe? Ah, Miguel é magoado. Não é questão de magoado, é que eles querem te usar. Depois te cospe fora, sabe? Não estou falando que ia dar conta do basquetebol brasileiro, não. Mas Não és o único. Eu quero ajudar. Eu gostaria de ajudar, sabe? Eu gostaria, por exemplo, eu tenho quem é da antiga, lembra? Eu tinha um professor Valdir Pagan. Eu assumi a seleção com 32 anos. A gente falou agora de técnico novo, velho, mas me jogaram lá com as feras. Mas tinha um cara por trás de mim, chamado professor Valdir Pagan, Deus o tenha no céu, que me ajudou muito, sabe? E eu queria estar do lado desses técnicos novos para tentar ajudá-los, sabe? Mas isso eu falei isso, né? Tanto para Carlinhos, para Gui, para Marcelo lá, mas não tem. Como às vezes o Lula deve estar por trás ali do Elinho, Flávio Davis, na época do Espiga lá no Minas, sabe? Os caras que de repente não querem mais trabalhar, mas querem ajudar ali na coordenação. Então, faltou com respeito? Faltou, mas eles não querem, eles acham que sabem de tudo, do masculino, do feminino. Eu sugeri que o departamento feminino fosse um departamento à parte do masculino. É o mesmo basquete? Não, não é. Falei da base, um departamento de base, mas eles englobam tudo, as pessoas que entram lá acham que sabem tudo. Então, ele fez isso comigo, fez isso com o Barbosa, fez isso com o Vlamir, fez isso com muita gente que ficou lá cercando, querendo ajudar e, de repente, não foram aproveitados. Isso aí, a minha esposa que diz assim, quando eu fico frustrado com alguns acontecimentos semelhantes, olha a história lá, agora tu tá frustrado, espera acontecer. E viu como era melhor não estar junto com esses caras? E às vezes ela tem razão, é melhor não estar junto com esses caras em algum momento. Era muito melhor. O Carlinhos me prometeu mundos e fundos na reeleição, Miguel. Mundos e fundos. Nem o mundo, nem os fundos eu recebi. Alex, eu acho assim, eu entrego sempre, eu sou religioso, eu entrego na mão de Deus, cara. Lá na frente, que você vai ver o porquê que você não fez parte dessa gestão. Então, aí vê a gestão do Carlinho, processo daqui, processo dali, tarará, tarará. Então, lá na frente que vai te dar a resposta, entendeu? Minha esposa também, às vezes, fala isso. Olha o que está acontecendo com o Carlinho, a CBB, sem grana, perdeu aquela sede aqui no Rio, está lá na Barra, sabe? Então, lá na frente você tem a resposta. A gente, você consegue sobreviver e manter o basquete um pouco a chama acesa. Eu ainda consigo. Vamos em frente. Alguma perguntinha, Luciana? Temos a Daniela aí. Daniela da onde? A Daniela não se manifestou, eu não sei de onde é a Daniela, Juste. Precisa de áudio? Não, Fale, Daniela. Estou ouvindo vocês aí. Onde tu é, Daniela? Eu sou daqui de Ceará. Legal, Ceará. Está espalhado hoje. Pois Quer fazer uma pergunta para o Miguel? Não tenho nenhuma pergunta. Tá bom. Luciana, encerramos? Cleiton? O Henrique também ficou quietinho ali. De onde é, Henrique? Opa, tudo bom? Tudo tranquilo. Sou de Passo Fundo também, inclusive eu sou aluno do professor Cleiton, ele que me indicou essa conversa, live. E eu tenho 19 anos, sou bem jovem e já trabalho como técnico, né, no projeto. Então, essa conversa, sim, é para me desenvolver um pouco mais, né? É um dos meus objetivos de vida, assim, continuar como técnico. E de perguntas, acho que não tenho nenhuma. Beleza. Mas foi bem vantajoso essa live aí. Sucesso na tua profissão, Henrique. Obrigado. Eu também. O meu contato eu coloquei aí embaixo, no chat. E se alguém quiser conversar, fazer alguma coisa, trocar alguma informação, fique à vontade. Então tá. A gente quer agradecer a gente do Mais Basquete, o Chico e eu aí, que o Chico deu uma renovada no Mais Basquete, escrevendo sobre NBA, né? Depois de ficar dando pancada em político aí. Uma época, como todo mundo disse aí, cansa. E aí o Chico deu uma renovada falando de NBA e a gente estava bolando fazer o podcast do Mais Basquete. E aí o que acontece? Surgiu as lives, o coronavírus apareceu para nos dar um incentivo de fazer umas coisas diferentes e a gente está comemorando
13 anos desse blog que tem aí, Mais Basquete, e vamos chamar umas pessoas aí para conversar. E começamos com o Miguel, que humilde. Mas, Alex, vê se o Ricardo, meu colega, está aí para ele se apresentar. Ricardo ele está, mas está no modo escuro. Nem tem áudio, nem tem vídeo. Ele não aceitou o vídeo. Ele deve estar ouvindo. Ou está só ouvindo. Tá, mas ele está por aqui desde o início, não saiu. Como está o jornalista aqui, o José da Cruz, de Pelotas, mas está em Brasília há 40 e poucos anos. E é um cara que é assessor de senador. Acho que daquele cara que jogava bola, um tal de baixinho. Não sei se é bem esse mesmo. Que é do Rio, aí tu conhece, né, Miguel? O tal de baixinho, né? Mas é um cara do esporte, José Cruz, quem conhece, tem os blogs. Não, escreve no UOL, né? Escrevia no UOL. Acho legal. Agora não escreve mais, que é assessor. Mas é um cara que fez um aprofundamento dos dados antes da Olimpíada do Rio e com valores, coisa e tal, muito bom. Que se tu for lá super interessante. É. José Cruz, se estiver me escutando, admiro o seu trabalho, cara. Então é isso aí, tá? Semana que vem a gente tem, dia 20, o Arlen, que é o cara que é da AR2, que é um agente de atletas, ele vai falar sobre essa função aí. É bom para quem é jovem, para entender como é que está funcionando isso no mundo, como é que funciona no Brasil, né? E no dia 20 20 é o Arlen, 27 é o César Marco, que é de Porto Alegre, de Caxias, é o cara que formou o Rogério Klaff lá no início e outros caras aí, inclusive foi meu técnico quando eu era vizinho. Meu parceirão aí. É teu amigo, Cleito. Que bom. Então, sabendo que tu vai trazer teus alunos aí para lá. A gente teve uma média aí de 10 pessoas sempre, mas entrando a 15. Chegou a 15 uma hora e depois sempre vai saindo e entrando, saindo. Teve 30 e poucos inscritos, mas eu acho que é um começo, né? O Mais Basquete não está nesse mundo aí da mídia com o nome de atletas, mas está querendo conversar e ver se a gente consegue fazer o basquete crescer. Maneira. Então, fica o convite, dia 13 de junho, a Luciana está ali olhando, esperando que eu diga dia 13 de junho, a Luciana Paiva vai falar de formação de atletas através do esporte universitário. Formação de técnicos, vamos ver o que ela consegue nos contar dessa história. Eu deixo o convite para todos vocês, que vocês participem ouvindo o Miguel